Bolsonaro é um patriota denunciando ilegalidades nos Estados Unidos ou é um fujão? Olá, Tony Alencar e amigos da cultura. Essa foi a pergunta que permeou as redes sociais nas últimas horas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo, anunciou direto dos Estados Unidos que não volta mais ao Brasil, que vai ficar lá e vai denunciar junto ao governo Trump e também a organismos internacionais dos direitos humanos as violações que ele alega que estão acontecendo contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos inquéritos dos quais ele é alvo, inclusive no inquérito do 8 de janeiro, de atentado contra o Estado Democrático, e Bolsonaro, para muitos, correndo sérios riscos de ser preso. O curioso é que o Eduardo Bolsonaro estava tendo uma investigação contra ele, que poderia inclusive apreender seu passaporte, e ontem mesmo Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, disse não haver motivos para apreender o passaporte do Eduardo. E muito se coloca na conta do ato de Copacabana esse movimento do deputado federal, além de outras questões. Ele não teve o espaço que gostaria de ter nem dentro do próprio PL, e há uma informação de que ele não assumiria uma comissão importante ligada a relações internacionais. Isso também estaria o incomodando, além de uma estratégia para fazer pressão política nos Estados Unidos, onde ele tem a guarita do Trump. Recentemente, no encontro conservador, o presidente americano fez elogios, fez uma referência ao Eduardo, estava na plateia. Então ele quer se agarrar a isso para tentar um apoio político do Donald Trump, do Elon Musk, e criar uma pressão sobre o Brasil, sobre o Supremo, sobre o governo Lula, enfim, criar um ambiente para dizer que o Bolsonaro é uma espécie de perseguido político. Quem é da esquerda, os esquerdistas estão dizendo que Eduardo, na verdade, é um fujão, que abandonou o pai, que deixou o pai na Berlinda e foi para os Estados Unidos e não teve a decência, dizem esses nomes, de fazer o que o pai fez, ainda ficando no Brasil. Há quem diga também que a ida de Eduardo Bolsonaro estaria preparando o caminho para Bolsonaro ir também, né? Isso não foi confirmado. Aliás, Bolsonaro fez uma fala emotiva falando na ida do filho, o filho também numa entrevista que deu falando sobre o pai ficar no Brasil. É mais uma movimentação nessa tentativa, né, do bolsonarismo de anistia, principalmente para Jair Bolsonaro, para criar um ambiente político para ele ser candidato à presidência contra o Lula nessa polarização sem fim. Mas é importante dizer que um dos problemas, e talvez esse desespero de crer esse fato nos Estados Unidos, é um sinal de que, aos poucos, Bolsonaro vai se isolando mais, vai tendo menos condições políticas de criar a pressão popular que gostaria de criar, e eles vão criando fatos, né? Esse do Eduardo Bolsonaro parece ser mais um, porque, repito, nos setores da direita, o nome, o queridinho hoje da direita e do tal mercado alinhado com esses setores é o nome do Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo. Aliás, saiu pesquisa Quest com os setores do mercado e o Tarcísio de Freitas tem uma aceitação de quase 70% do mercado. É disparadamente o nome mais querido. Por quê? Porque é uma espécie de direita não radical. Tarcísio foi diretor-geral do Departamento de Infraestrutura e Transportes no governo Dilma, foi ministro de Bolsonaro, engenheiro, tem formação militar também, mas é um quadro não extremista, é um nome que não dialoga com as visões extremadas de Bolsonaro, apesar de ainda andar com o ex-presidente, apesar de ainda participar de atos, dando até um equilíbrio, uma espécie de tom mais equilibrado quando ele participa, porque ele não tem flertado com ataques às instituições, declarou apoio ao Donald Trump, mas é um apoio político. Eu não estou dizendo que o Tarcísio de Freitas é o suprassumo do que há de melhor na política nacional. Estou dizendo que ele hoje é o queridinho da direita por conta de suas posições menos extremadas. Tem convicção de direita, mas é menos extremado
do que os radicais bolsonaristas. Então, isso mostra, essa pesquisa, por exemplo, da Quest com o Mercado, mostra que gradativamente a direita vai abandonando o Bolsonaro, daí posições como a do Eduardo, de busca de apoio fora do Brasil, porque aqui dentro o ambiente vai pesando a favor de uma condenação do ex-presidente e com o setor de centro-direita e mesmo a extrema buscando uma outra opção já. E o nome tem sido o do Tarcísio de Freitas. Então, no frigir dos ovos, a atitude do Eduardo Bolsonaro nem remete à fuga, nem remete a um ato extremo de patriotismo. É uma estratégia para tentar manter um ambiente que continue denunciando em um país cujo governo hoje tem total desalinhamento com o governo petista, que vai mal das pernas, cujo presidente é aliado do Bolsonaro, para criar uma pressão política, espécie de fato novo, já que no ambiente interno no Brasil, eles queriam fazer com que aqui no país houvesse uma reviravolta popular muito grande. Isso não está acontecendo. Não tem ambiente político. Então, é o chamado plano B. Vamos buscar guarita em quem nos tem dado apoio. Nil Júnior, para o Sertão Notícias.